Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Certamente o mundo está na crise do fim. Quando você ouve e olha para as várias manchetes e as várias notícias que nos estão à nossa volta, seja no norte da Europa, onde vimos, por exemplo, na Alemanha e na Holanda, inundações que nunca viram deste género. Destruição devastadora. Igualmente, na China, chuvas enormes em períodos de horas, choveu o equivalente a um ano inteiro. Por outro lado, extremas temperaturas e fogueiras na faixa ocidental dos Estados Unidos, por exemplo, nas áreas da Califórnia, dos estados de Oregon e nos estados de Washington. Isso é uma área de norte a sul, na faixa ocidental dos Estados Unidos, que abrange uma extensão de um comprimento maior de 1.600 quilómetros. Ora, 1.600 quilómetros é maior do que a distância do norte ao sul de Angola. Uma distância como, por exemplo, da fronteira do Paraguai com o Mato Grosso até o Rio de Janeiro. Uma região enorme em que está a haver grandes temperaturas e em muitas áreas fogueiras como nunca antes, que até, digamos assim, 3.000 milhas, quase 5.000 quilómetros de distância, tem nevoeiro que vem dessa área ocidental na cidade de Nova Iorque. Parece mentira, irmãos. Por outro lado, vemos grandes motins e dificuldades em vários países, como na África do Sul, problemas no Haiti, problemas em Cuba e outros. Queridos irmãos, são simplesmente alguns pontos de mencionar. Há muitos mais. Há muitos mais. Irmãos, quando eu olho estas coisas e vejo o que está por vir, só posso mas estar triste pelas coisas que estão a acontecer. Sim, temos uma esperança para o mundo da manhã, para além do mundo de hoje. Mas olhando para o mundo de hoje, as coisas nos fazem muito tristes. Vejam em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Diz assim, falando acerca do que está a passar, diz assim, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. E, queridos irmãos, isto é um princípio do que estava a acontecer nessa altura, mas hoje em dia, queridos irmãos, não é só em Jerusalém, é no mundo inteiro. No mundo inteiro. E marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem. Queridos irmãos, estamos a suspirar e a gemer pelos problemas que existem no mundo hoje. Por causa de todas as abominações que se cometem. Queridos irmãos, o problema destas dificuldades, do que está a acontecer, é frutos dos pecados do homem. Queridos irmãos, isto é fruto dos pecados do homem. E Deus está a dizer, está bem, então vou tirar as mãos e vocês estão a ver os frutos das vossas ações. Quando vemos estas coisas a acontecer, às vezes há pessoas que fazem declarações, digamos assim, proféticas, mas que muitas vezes são declarações ou conclusões incorretas.
Por exemplo, pessoas podem dizer, olha, estamos neste período que é descrito em Apocalipse 9, versículo 14. Vejam, por exemplo, Apocalipse 9, versículo 14. E diz assim, olha, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados juntos ao grande rio Eufrates. E as pessoas dizem, olha, estamos no período em que os 4 anjos estão a ser soltados. Queridos irmãos, temos que ter cuidado com muitas destas declarações. Eu simplesmente estou a mencionar uma, há muitas outras. Muitas outras. Olha, isto é assim, isto é grave, vai ser isto vai acontecer. Irmãos, precisamos ter muito cuidado com palavras soltas, digamos assim, à tona, porque muitas destas coisas, pessoas estão a abordar parte de situações proféticas, mas estão a pô-las num período de tempo incorreto. Porque, por exemplo, esta secção que li, Apocalipse 9, versículo 14, essa é, porque se lerem, por exemplo, no versículo 15, diz que são soltos os 4 anjos que achavam preparados para a hora, para o dia, para o mês e para o ano, em que matassem a terça parte dos homens, e depois está a falar de um exército de cavalaria de 200 milhões de pessoas. Queridos irmãos, isto está a falar de um tempo ainda futuro. Não é do que está a acontecer hoje. Lembra-se que esta secção da sexta trombeta, abordei isto no sermão passado, nesta série de sermões acerca do mundo da manhã, na parte 2 desse sermão, e descrevi isso claramente, que estas trombetas são depois dos sinais celestes, que ainda não aconteceram. E os sinais celestes são depois da grande tribulação, que ainda não aconteceu. E a grande tribulação é depois da abominação desoladora, que ainda não aconteceu. Por essa razão, irmãos, por amor de Deus, para evitar que sejam iludidos e enganados por muitos falsos cristos, falsos, digamos assim, pessoas a dar ideias proféticas que existem hoje, eu tenho dado esta série, estou a dar esta série de sermões acerca do mundo da manhã. Vejam, por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 5. Mateus, capítulo 24, versículo 5. Porque virão muitos. Irmãos, hoje em dia há muitas pessoas a declarar coisas que parecem de Cristo, porque dizem que vêm em meu nome, é o que Jesus Cristo está a dizer, vêm em nome de Cristo, vêm como cristãos, vêm como ministros, vêm como pastores famosos, pastores na televisão. Oh, ouviste falar deste pastor nesta televisão, ou que pôs este canal de YouTube, ou seja lá que for, e tem estas coisas, e diz isto, e ele é muito inteligente e muito estudioso. Os irmãos, não estou a dizer que não sejam inteligentes, não estou a dizer que não sejam estudiosos, não estou a dizer que não sejam teólogos,
Mas diz aqui, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Dizendo que Jesus Cristo é o Cristo. E enganarão a muitos. Por isso precisamos ter cuidado e ser como os bereanos, estudar e ver se de facto é assim. Ora, a palavra Cristo é uma palavra grega que vem do hebraico Messias. E Messias é o rei ungido. O rei que foi ungido, que vai ser ungido, que vai reinar na terra. E por isso, além de ser ou ter um sentido religioso, sim, dizem que Cristo é Cristo, um sentido, uma direção religiosa, Cristo também vai ser o Rei dos Reis. Além de ser o Senhor dos Senhores. Além de ser um ângulo religioso, Cristo vai ter um ângulo de liderança, de governo. E por isso, dizendo que essas pessoas vão apresentar-se como sendo representantes de governantes políticos, dizendo que vão trazer soluções ao mundo. Porque o único que vai trazer a solução duradoura ao mundo é Cristo, o Rei dos Reis. E esses vão se disfarçar como políticos a dizer, votem por mim que eu vou trazer as soluções a Angola. Ou vou trazer as soluções ao Brasil. Ou vou trazer as soluções à América. Ou seja lá onde for. Mas não trazem. Por isso, irmãos, precisamos ter cuidado para não estar iludidos acerca de falsos políticos, de falsas ideias políticas ou de falsas ideias religiosas. E isto não é nada mais, nada menos do que o cavalo branco e o cavaleiro branco de Apocalipse, capítulo 6, que também abordamos nesta série de sermões. E depois do cavalo branco, que é, como eu devo dizer, uma implicação religiosa e ou política incorreta. Depois vem uma sequência disso, que é o cavalo vermelho, e depois o cavalo preto, e depois o cavalo amarelo, que representa simplesmente guerras, fome e morte. Seja essa morte por doenças, por temporais, por terremotos, seja o que for. Vejam em Mateus 24, continuando do versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Cavalo vermelho. Vede, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer. Não estejam a fazer declarações, olha, estamos a ver aqui já na sexta trombeta ou coisa assim. Não, irmãos. Antes das trombetas vir, tem que haver os sinais celestes. Antes de haver os sinais celestes, tem que haver a grande tribulação. Antes de haver a grande tribulação, tem que haver a abominação desoladora. Temos isto bem marcado, esta sequência bem entendida e marcada nas nossas cabeças. Porquê? Porquê que isto é importante? Para não sermos iludidos. Diz assim: vede, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer, assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos, isto é, temporais, em vários lugares. Em vários lugares. Porém,
Isto é o princípio das dores. Irmãos, estou a repetir para sublinhar o ponto. Isto é o princípio das dores. Irmãos, precisamos de acordar. Eu não sei quantas vezes é que preciso estar a dizer acordem. Mas todo mundo continua como se tudo estivesse na mesma. É o princípio das dores. É o começo. Veja como estas dores vão crescer até que nível de dor. Até que nível de dor. Sim, você vai ao médico ou a um hospital, eles dizem que qual é o nível de dor? É 1, ou 2, ou 5, ou 7, ou 10? Qual é o seu nível de... Qual vai ser este nível de dor? Veja em Apocalipse 6, versículo 8. Apocalipse 6, versículo 8. Falando aqui acerca do cavalo amarelo, e diz assim, que este é chamado morte, vai haver morte e o Hades. Isto é sepultura. Pessoas a morrerem e sepulturas em sepulturas em sepulturas. Por aí. Vemos aí em certos locais que há sepulturas abertas, nem têm espaço, nem têm tempo de abrir sepulturas suficientes. Mas diz aí que o cúmulo destes 4 cavaleiros, quando vai chegar ao ponto máximo, diz assim: vão dar autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar à espada, pela fome e pela mortandade e por meio das feras da terra. O cúmulo destes 4 cavaleiros, destes falsos líderes, destas guerras, desta fome, destas doenças e pandemias, vai causar 1/4 da terra a morrer. E é bem possível que este cúmulo seja o que venha a acontecer durante a grande tribulação, porque representa quando os próprios cristãos vão ser perseguidos, depois da abominação desoladora. Por isso vemos que a combinação destas crises vão causar grandes populações mundiais a morrerem. Queridos irmãos, 1/4 da população, por exemplo, no seu bairro, na sua comunidade, onde você vive, 1/4 das pessoas morreram, 25% das pessoas no seu bairro, na sua comunidade morreram. Por isso que eu estou a falar, isto é o começo das dores. Porque ainda não morreram. Mas está aqui a dizer que o máximo de esta dor, como eu mencionei, quando a pessoa vai ao hospital, tem uma dor de 1, 2, 5, 10, 10, digamos assim, a máxima dor que dizem é 10. Esta dor que está aqui a referir-se, destas dores, vai chegar a um ponto de 1/4 da população mundial morrer. É uma coisa enorme. Por isso, é a morte e a sepultura. Queridos irmãos, é importante
é criticamente importante que entendem e registrem bem que estas marcações importantes na sequência de eventos, vai haver a abominação desoladora, depois disso a grande tribulação, e depois disso os sinais celestes, e depois dos sinais celestes vai haver a selagem da grande multidão, de Apocalipse 7, versículo 9, que diz assim: vi, eis grande multidão que nem podia enumerar, de todas as nações. Isto é dos gentios, de todas as nações mundiais. E depois diz também, um bocadinho mais adiante, no versículo 14, que diz são estes os que vêm da grande tribulação, e eles são selados para serem protegidos das trombetas do dia do Senhor. E só depois dos sinais celestes é que veio o dia do Senhor. Sim. Vejam em Joel, capítulo 2, versículo 31. Joel, capítulo 2, versículo 31, diz: o sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue. Isto é os sinais celestes. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, a dia da ira deles. Como lemos em Apocalipse, capítulo 6, versículo, deixe-me dizer corretamente, versículo 16 e 17. O dia da ira do Cordeiro e o grande dia da ira deles, do Pai e do Filho. Por isso, irmãos, precisamos de entender esta sequência de eventos. E isso abordei nos sermões nesta série previamente, em grande detalhe. Também abordei que depois, quando o dia do Senhor é iniciado, isto é, depois dos sinais celestes e da selagem e de serem selados esta grande multidão que ninguém podia enumerar. Depois disso, então vêm as trombetas, que será nesse dia do Senhor, ou nesse último ano dos 3 anos e meio da grande tribulação. Também abordei que a quinta trombeta, Apocalipse 9, versículo 1 a 12, essa quinta trombeta, que é o primeiro ai desses 3 ais que são mencionados em Apocalipse 8, versículo 13. Uma vez mais repetindo, Apocalipse 9, versículo 1 a 12, é a quinta trombeta, em que as pessoas foram atormentadas durante 5 meses, como se lê no versículo 5. Como estamos a ver, isto é depois dos sinais celestes. Vai haver uma atormentação por 5 meses. As pessoas vão ser afligidas, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Foram selados, como lemos em Apocalipse 7, aqueles que, da grande multidão que ninguém podia enumerar, dos gentios, e 144 mil dos israelitas. Ora, também mencionei que isso, nos sermões prévios, que isso representa, muito provavelmente, um ataque da besta contra os países do Norte e do Oriente. Depois disso, também abordei que vem a 6ª trombeta. Isto é Apocalipse 9, versículo 13 a 21. Que esse então é o segundo ai, que é o contra-ataque do Norte-Oriente contra a besta e os outros países, por um exército de 200 milhões de pessoas. Esse, então, é o período dos 4 anjos que são soltos. E que,
como lemos em Apocalipse 9, versículo 15, diz: esses anjos são soltos que se achavam preparados para a hora, para o dia, para o mês e para o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Depois de 25% da população ter sido matada, como lemos anteriormente, os restos 75%, vai ser um terço deles vai ser matado. Quer dizer, mais outro, desses 75, um terço é 25. Quer dizer que a população do mundo vai ser reduzida do que é hoje para metade da população que existe hoje. Pelo menos. Porque há outros problemas que vimos que acontecem. Por exemplo, durante as primeiras 4 trombetas, de que não está a enumerar pessoas que venham a morrer por causa disso, ou sofrer. Por isso vemos aqui que a Terra vai ser muito afetada, de maneiras muito maiores que está a ser afetada hoje. E por isso eu iniciei este sermão a dizer, ou citando Ezequiel 9, versículo 4. Precisamos de suspirar e gemer por causa do que está a acontecer na Terra, que é por causa dos nossos pecados. É por causa dos nossos pecados. Ora, imagine que houve um ataque da besta contra o Norte e Oriente e houve um sofrimento por 5 meses. Depois houve um contra-ataque de 200 milhões de exércitos, destruindo um terço do resto da população mundial. O que acha que o resto do mundo vai dizer? O resto do mundo vai dizer: ou eu, ou tu, mas não vou permitir isto. Então o mundo, a humanidade vai chegar a um ponto que estão dispostas a se autodestruir. A humanidade está pronta a acabar com toda a vida do mundo. Por isso é que Jesus Cristo diz, se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Seria o fim do mundo. E por isso, irmãos, chegou o momento em que Jesus Cristo tem que intervir. Sem atraso, imediatamente. Senão, seria o fim do mundo. E por isso, não vai ser antes disso, mas vai ser nesse momento. Vai ser no momento em que o homem não vai ter desculpas. A dizer, se eu tivesse tido mais tempo, eu resolveria os problemas do mundo. Não. Não vai haver mais nenhumas desculpas. Não vai haver grande reinício humano ou coisa assim. O grande reinício vai ser o grande reinício que Jesus Cristo vai trazer à Terra. Esse é que vai ser o verdadeiro grande reinício à Terra, que é a vinda de Cristo, que é a 7ª trombeta, que é o 3º ai. Então lemos em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 14. Passou o 2º ai e eis que, sem demora, vem o 3º ai. Sim, porque a vinda de Cristo é quando Cristo vem intervir na terra e vem com uma vara de ferro para destruir esses exércitos que estão prontos para destruir
o mundo. Ai deles. Versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. Sim, é a sétima trombeta. A última trombeta destas 7. E houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Vai ser o reino de Deus. Vai ser governado por Cristo. O reino do Pai, que vai ser governado pelo Filho na terra. E a segunda vinda de Cristo vem para a terra para reinar na terra e trazer paz ao mundo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Reinará para sempre. E depois diz assim, um bocadinho mais adiante, dizendo os 24 anciões que se encontram sentados à volta do trono de Deus, estes seres angélicos, vão declarar e dizer: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, e porque assumiste o teu grande poder para reinar na terra. Na verdade, versículo 18, as nações se enfureceram, porém chegou a tua ira. A ira de Deus, que é este tempo das 7 trombetas, mas vai chegar ao cúmulo, ao ponto final, de que Deus diz: Jesus Cristo vai intervir, and é a ira de Deus. Parte final da ira de Deus. E o tempo determinado para, primeiro, serem julgados mortos. Isto é a primeira ressurreição. Aqueles que estão mortos, alguns vão ser julgados para estar na primeira ressurreição e outros são julgados para continuarem a dormir mortos até 1000 anos depois, na segunda ressurreição, a ressurreição que será depois do milénio. Segundo, para se dar galardão aos servos de Deus, sejam eles profetas, sejam os santos, sejam grandes ou pequenos, os servos de Deus. Porque não é só receberem a vida eterna, mas vão receber um galardão de acordo com as suas obras. Como diz aquele fez isto, vai receber reino sobre 5 cidades, e o outro que fez aquilo vai receber reino sobre 10 cidades. Sabem muito bem essas parábolas. É um galardão de acordo com as obras. E por isso, há a vida eterna, que é gratuita, e há o galardão, que é de acordo com as suas obras, que é em cima da vida eterna. São duas coisas. E terceiro, e para destruir os que destroem a terra. Já vindo Jesus Cristo. Vai trazer a ressurreição, vai trazer o recebimento do galardão aos servos de Deus e vai trazer a destruição por Jesus Cristo daqueles que estão a destruir a terra. Queridos irmãos, a vinda de Cristo vai ser a esta 7ª trombeta, como lemos no versículo 15 do Apocalipse 11. O 7º anjo tocou a trombeta. Esta é a 7ª trombeta. E agora, se formos verificar isto em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, vê-se aí, diz assim, vamos ler no versículo 51. Eis que digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Sim, os que ainda estão vivos à vinda de Cristo vão ser transformados, mas os que já morreram vão ser ressuscitados. Porque veja aqui, no versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a 7ª trombeta, que é a última,
destas 7. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isto é, como seres espirituais incorruptos. E nós, os que ainda estamos vivos e que somos fiéis a Cristo e que tivemos, por isso, chegado àquele ponto que Ele vê, Deus vê, Jesus Cristo vê, que nós estamos a ser dignos de estar em pé, de ser ressuscitados à vinda de Cristo, como se lê em Lucas 21:36. Vigiai e orai para que sejam considerados dignos de escapar a estas coisas e de estar em pé, isto é, de estarem ressuscitados à vinda de Cristo. Isto é, de estarem na primeira ressurreição. Vejam também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, começando a ler do versículo 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a palavra da ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Qual trombeta? A última trombeta. A 7ª trombeta destas 7. O Senhor mesmo descerá dos céus. Jesus Cristo vai descer dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque os outros vão ressuscitar 1000 anos depois do que nós chamamos a segunda ressurreição. Versículo 17. Depois, nós os vivos, isto é, nós, os fiéis, que temos o Espírito Santo de Deus, que estamos a ser fiéis, que estamos a preparar-nos para reinar com Cristo e que, digamos assim, que somos dignos para isso, para estar em pé, para sermos transformados, os ficarmos, seremos arrebatados ou apanhados juntamente com eles, porque os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós nos vamos juntar com eles entre as nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E é deste modo, é desta maneira, que no futuro, daí adiante, vamos estar sempre com Cristo. Aonde Jesus Cristo estiver, nós vamos estar com Ele. Ele vai reinar na terra, como sabemos. Por isso diz assim, estaremos para sempre com o Senhor. Queridos irmãos, isso é a vinda de Cristo, a ressurreição dos santos e a transformação dos fiéis que ainda estão vivos e que sejam dignos para estar em pé à vinda de Cristo, com Ele, é o momento em que Ele vem para intervir na situação deste mundo. Esse é o início do mundo da manhã, que está planejado, que é simbolizado por esta última trombeta. Cristo virá para estabelecer uma utópia na terra, um verdadeiro jardim de Éden na terra inteira. Porquê? Porque Deus ama a humanidade, Ele deu o seu Filho para nos salvar, Ele deu-nos a oportunidade de nos arrependermos e está a dar ao mundo inteiro, pacientemente, longanimamente, está dando ao mundo tempo para que se arrependam. Mas não se estão a arrepender. O que estamos a fazer? Estamos a destruir o mundo todo com os nossos pecados. Então, chega agora a hora. Depois da 5ª e da 6ª trombeta, depois desses 5 meses de a tormenta, da 5ª trombeta e
o primeiro ai. E depois da sexta trombeta, o segundo ai, o exército de 200 milhões que vão destruir 1/3 da terra. Jesus Cristo tem que intervir, senão vão destruir a terra toda. Nesse momento, a humanidade não vai ter mais desculpas. Olha, se eu tivesse mais tempo, eu resolveria os problemas do mundo. Nada! Estavam prontos a se autodestruir. E por isso, irmãos, estamos a ver aqui que vai ser um período de libertação. Digamos assim, é como se fosse um período de declaração de independência. Queridos irmãos, hoje em dia, seja em Angola, seja no Brasil, seja em Portugal, celebramos dias de memória, de comemoração anual, que seja para a independência ou a implantação da República, ou que seja o que for. Por exemplo, dia de 7 de setembro, é a independência do Brasil. É um feriado no Brasil, um memorial, uma memória. De quê? Da independência do Brasil. O dia 5 de outubro, em Portugal, é um dia de memória, de comemoração. De quê? Da implantação da República. O dia 11 de novembro, por exemplo, em Angola, é o dia da independência de Angola. São, digamos assim, dias de recordação anual de certos acontecimentos ou eventos importantes para essa nação. E existem outros feriados. Simplesmente mencionei 3, um de cada destes 3 países, para dar um exemplo. Deus também tem, digamos assim, feriados. Mas não são chamados feriados, são chamados dias santos, que significam grandes memoriais de acontecimentos no seu plano de libertação da humanidade do pecado e dos seus próprios problemas, e de trazer a humanidade à vida eterna. São dias de comemoração do plano de salvação de Deus. E esses são os dias santos de Deus. Os seus festivais, que são 7. Temos um guia de estudo bíblico acerca desse tema. A diferença, queridos irmãos, é que os homens, nós, seres humanos, brasileiros, angolanos, portugueses, moçambicanos, seja quem for, americanos, seja quem for, só podemos olhar para trás, para acontecimentos que aconteceram, e então estabelecemos estes dias de comemoração olhando ao que aconteceu. Mas Deus olha para o futuro, não só para o passado. Ele sabe que certas coisas vão acontecer. E por isso ele estabeleceu os seus dias santos como comemorações, não só do que aconteceu, como a Páscoa e o dia de Pentecostes, mas também comemorações do que está por vir, que está por acontecer. E por isso lemos em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou da lua nova, ou sábados. Por isso ninguém esteja aí a passar julgamento acerca de como nós, na Igreja de Deus, observamos esses dias, como, por exemplo, são festivais, como comemos e como não comemos, ou seja, nos dias de festa, ou no dia da lua nova, que é o dia das trombetas, que é exatamente este dia que representa a vinda de Cristo, e estas 7 trombetas e a vinda de Cristo. Este período das 7 trombetas e especificamente da última, da vinda de Cristo. Esse dia está claro, é o dia da lua nova, que é o único dia santo, que é num dia da lua nova. Por isso é o dia das trombetas, ou os sábados, sejam eles semanais
ou anuais, como é que nós celebramos esses dias, ninguém esteja a julgar a nós como o celebramos. Porque, versículo 17, tudo isto tem sido sombra de coisas que haviam de vir. Estes dias santos representam comemorações de coisas ainda a acontecer. Tal como no Brasil, Portugal e Angola têm comemorações de coisas que já aconteceram. Porque somos humanos, só podemos olhar para trás. Olha, isto aconteceu. Mas Deus pode olhar não só para trás, mas para o futuro. E vai dizer, isto é uma comemoração. O dia das trombetas, por exemplo, da vinda de Cristo. Simbolizando a vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo, olharemos para trás e veremos, olha, isto representa quando Cristo veio. Mas hoje em dia, que ainda não veio, olhamos para o futuro como uma sombra do futuro. Ninguém vos julgue. Como diz no versículo 16. Como vocês celebram isto, seja comida, ou seja bebida, ou seja durante estes dias de festa, como vocês guardam os dias de festa, ou o dia das trombetas, que é o dia da lua nova, ou os sábados anuais ou semanais. Como é que vocês guardam os dias santos de Deus? Ninguém vos julgue, porque são sombras, têm significado, são comemorações, celebrações, memoriais de algo especial no plano de salvação da humanidade. Ninguém vos julgue nisso. Versículo 7. Porém, o corpo de Cristo. A palavra está em itálico em algumas versões. Isso quer dizer que não está no grego. Por isso, porém, o corpo de Cristo. A palavra não está nos manuscritos. Por isso, ninguém julgue, porém, o corpo de Cristo. Ninguém passa uma decisão, como vocês observam estes dias, mas o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Porque são sombras de coisas futuras, como lemos na Almeida Corrigida e Fiel. Por isso, queridos irmãos, o dia das trombetas, que é um desses dias santos, representa a segunda vinda de Cristo, que é um ponto crítico na mudança do mundo. É o fulcro, é o meio. É o quarto dia santo dos 7. Há 3 antes e 3 depois. Este fulcro, no meio, a vinda de Cristo, é pivotal, é central à mudança deste mundo que é governado por Satanás para o mundo da manhã, que é governado por Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ora, os reis que reinarão com Cristo, debaixo da autoridade de Jesus Cristo, está claro, debaixo da autoridade do Pai, por Jesus Cristo faz tudo debaixo da autoridade do Pai, esses reis que reinarão com Jesus Cristo serão os cristãos que tenham provado nesta vida inteira que são fiéis, que são justos, que não são corruptos, que estão vivendo neste dia debaixo da autoridade individual e pessoal do reino de Deus governando nas nossas vidas. Isto é, as leis de Deus, os princípios de Deus, não é só os 10 mandamentos, mas todas as leis de Deus, que inclui as leis de carnes limpas e ter cuidado para só comer carnes limpas, que inclui guardar os dias santos de Deus, estes memoriais que representam este plano de salvação. E essas pessoas que estão a provar nesta vida, através da santificação do Espírito, isto é, usando o Espírito de Deus, que escreve a lei de Deus nos nossos corações e nas nossas mentes, estas pessoas estão a ser provadas a ser fiéis para poderem reinar com Cristo, porque não são corruptas, são eleitas, são fiéis.
esses serão os ressuscitados à vinda de Cristo, para serem transformados agora, nesta primeira ressurreição, esta vinda de Cristo, neste momento, em seres espirituais e eternos, como filhos e filhas de Deus, para reinar e julgar debaixo da autoridade de Deus. Está claro? O Pai é a autoridade suprema. Depois é Jesus Cristo. E Jesus Cristo está a reinar sobre todos nós. E por isso nós estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo, que em torno está debaixo da autoridade do Pai. E isso vai acontecer à sétima trombeta, à última trombeta, que é simbolizado pelo dia das trombetas. Vejam então em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Apocalipse 5, versículo 10. E diz assim, está aqui este cântico, e neste cântico estão a dizer, e nós fomos comprados, redimidos para Deus, lê-se no versículo 9, de todas as tribos, não só israelitas, mas gentios também, de todas as nações, de toda a língua, de todo o mundo. Mas têm que ser aqueles que são fiéis. São chamados, eleitos e fiéis. Fiéis! E esses, diz assim, foram constituídos para o nosso Deus e foram constituídos reino e sacerdotes, e reinarão aonde? Sobre a terra. Por isso é que nas bem-aventuranças diz que os mansos vão reinar na terra. Queridos irmãos, a segunda vinda de Cristo será durante a sétima e última trombeta, quando essa soará. E isso é o fulcro da mudança em que o reino de Deus, a partir desse momento, vai ser o governo mundial. Vai ser o governo mundial acima de todos os governos nacionais. E isto tudo tem sido bem planeado e planejado desde o início. Vemos em profecias de Daniel. Por exemplo, Daniel 2, versículo 44. Daniel 2, versículo 44. Ora então, Daniel 2, o que é? É a história desta imagem do sonho de Nabucodonosor. Perdão. E no versículo 44 diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu sustentará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Este reino, que é simbolizado por esta pedra que foi cortada do monte sem auxílio de mãos e que representa este reino, e nós, como cristãos, vamos reinar debaixo de Cristo, que ele é a pedra. Ele é a rocha. Vejam também em Daniel 7, versículo 27. Um pouco mais é mencionado acerca disso, que diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, isto é, de todas as nações, de todos os governos debaixo do céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, aqueles ressuscitados à vinda de Cristo. E o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso é o que é representado por Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Vejam aqui, se faz favor. Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco.
Queridos irmãos, este é o 5º cavalo. Sim, porque inicialmente vimos o primeiro cavalo que era branco, mas era um falso Cristo e um falso Messias, um falso líder. Depois era o vermelho e o preto e o amarelo. Esses eram 4. Agora, aqui ao fim da história, no capítulo 19, vê-se outro cavalo branco. Mas o seu cavaleiro agora se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Este é o verdadeiro cavalo branco. Este é o verdadeiro Jesus Cristo que vai reinar na terra, trazer paz à terra. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isto é Jesus Cristo. O Verbo de Deus. João 1, versículo 1. Que estava no princípio com Deus. E em João 1, versículo 1, diz que era Deus. E Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz que se esvaziou de ser da forma de Deus e que não houve nenhum insulto, que ele dizia que era igual a Deus. E que em Hebreus capítulo 1 o pai o chama-lhe, disse, tu, meu filho, tu, ó Deus. Queridos irmãos, por isso o pai é Deus, mas o filho também é Deus. Porque são do reino de Deus, do género de Deus, da forma de Deus. E por isso diz, no versículo 16, ou versículo 15, diz que ele vai reinar com cetro de ferro, e no versículo 16, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus Cristo que vai reinar para a terra. Que vem reinar para a terra. E depois no capítulo 20, versículo 4, diz assim, vi também tronos e sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Quem são estes? Os ressuscitados, os santos. E depois diz ao fim do versículo 4, e viveram e reinaram com Cristo durante o milénio. Lembram-se quando o anjo disse a Maria, olha, vai nascer um filho de ti. E ele diz, ele reinará para sempre. E depois lemos uma escritura, uma profecia lindíssima, que é Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Vejamos então aí, Isaías capítulo 9. Vamos começar a ler do versículo 1. Mas que a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Depois vê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 2. O povo que andava em trevas. O mundo hoje em dia está em trevas, está numa escuridão, não só física, coisas terríveis, mas uma escuridão, uma cegueira espiritual. Viu grande luz. Porquê? Porque o véu que fazia cego a eles vai ser aberto e vão entender a verdade. Pois lê-se no versículo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O governo do reino de Deus está sobre os ombros deste menino que veio a ser Jesus Cristo, que foi o verbo que se esvaziou e que se encarnou, como lemos em João capítulo 1, versículo 14, e diz assim, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é que trouxe a vida eterna para nós. Isto é Jesus Cristo. Debaixo do desejo e da vontade do Pai, está claro, debaixo da autoridade do Pai. Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de David, porque ele vai reinar no trono de David. Por isso, queridos irmãos, do incremento deste principado e da paz não
haverá fim. Graças a Deus, irmãos, pela sua misericórdia, Ele nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo. E o seu Filho, debaixo da direção do Pai, voltará e reinará para sempre. A vinda de Cristo, essa vinda de Cristo vai ser a última trombeta, e aí vai começar o reino da manhã, e esse reino de Deus será paz para sempre. Esse, queridos irmãos, será o maravilhoso mundo da manhã.